Estamos de volta com o nosso programa Tuca Júnior na TV. Hoje é eleições 2020 aqui pela ISTV. Entrevista agora no segundo bloco. O candidato do DC a prefeito aqui da cidade de Guarujá, o doutor Sérgio Zagarino, está aqui conosco hoje. Daqui a pouco estará cumprimentando a todos vocês. Eu aproveito aqui para falar dos nossos apoiadores, a padaria e restaurante O Rei do Trigo, do meu amigo o Vitor. Um grande abraço aí, Vitor, e aqui essa família linda, maravilhosa. E o Vitor convida vocês, gente. A padaria Rei do Trigo já abriu aí as suas portas e você já pode frequentar normalmente o nosso salão de alimentação, todos os cuidados sendo tomados, os protocolos sendo seguidos. E lembre-se, o melhor pão, bolo, doce, salgado, você encontra com essa equipe maravilhosa aqui do O Rei do Trigo. Falo também da Dracar Moda Masculina, aquela que veste os homens elegantes e também os gigantes da nossa cidade. E o meu amigo Mário está dizendo, olha, Tuquinha, tô botando para quebrar aqui, hein? Não vendi nada nesses 5 meses, queima total de estoque, gente. Aproveita, preço campeão, bem facilitado, tudo isso para você na Dracar Moda Masculina. Aproveito para falar também da Blumed Saúde. Olha, eu quero lembrar para você que os melhores hospitais estão com a Blumed. Então venha fazer parte dessa grande família e usufruir dessa grande rede dos melhores hospitais da Baixada Santista, sob a administração da Blumed Saúde. Bom, deixa eu começar aqui a nossa sabatina, Eu aproveito anunciando mais uma vez o candidato convidado de hoje. Ele é do DC, doutor Sérgio Zagarino, candidato a prefeito aqui da cidade do Guarujá. Lembrando, doutor Sérgio Zagarino, que não é permitido, não se tolera no programa ataques pessoais contra nenhum dos candidatos, reservando aos senhores o direito, evidentemente, de criticar a atuação da administração, enfim, e apresentar aqui, o programa é propositivo, suas propostas para o governo, caso venha a ser eleito. Então, cumprimentando desde já o candidato do DC, doutor Sérgio Zagarino, prazer recebê-lo aqui, e já começo com a primeira pergunta. Por que é que o doutor Sérgio Zagarino quer ser prefeito da cidade do Guarujá? Primeiro, eu queria agradecer, Tuca, obrigado pelo convite. Queria agradecer você que está em casa assistindo. O programa, Tuca, é muito importante para todo mundo ter realmente a noção de quem são os candidatos a prefeito. Então, antes de mais nada, eu queria me apresentar. Meu nome é Sérgio Zagarino, eu sou candidato a prefeito de Guarujá, sou advogado, empresário, professor universitário, tenho 2 especializações, um mestrado na área da saúde e tenho certeza absoluta que você que está em casa precisa me conhecer. Espero que ao longo desses 20, 25 minutos de programa, vocês criem um juízo de valor em relação à minha pessoa para poder compreender se vale a pena ou não votar em mim, porque é fato que nós precisamos renovar e do jeito que está, não dá mais. Bom, Tuca, em relação à sua pergunta, o que tange a questão do porquê eu quero ser prefeito. Esses dias atrás eu fiz um artigo do jornal A Tribuna, foi publicado exatamente com essa pergunta, por que eu quero ser prefeito? E nele eu discorri o seguinte, falei, gente, eu tenho uma carreira profissional, uma trajetória profissional brilhante, graças a Deus, em que pese eu ter apenas 31 anos, eu tive oportunidade de estudo e nessa minha carreira eu consegui conquistar meus patrimônios, meus bens. Hoje eu moro em frente à praia, tenho carro zero, tenho moto, tenho uma mulher linda, vou ter uma bebezinha. Parece um conto de fadas a minha vida, mas não é. Porque ao mesmo tempo que eu tenho carro, você que está em casa é tratado feito sardinha enlatada dentro do transporte público. Ao mesmo tempo que eu tenho uma moto para conseguir me deslocar rapidamente, você fica afunilado num trânsito da cidade que não tem como ter trânsito, mas eles conseguem gerar um trânsito na cidade. Ao mesmo tempo que eu tenho 3 profissões, eu consigo gerar 3 rendas dentro da minha casa, você que está em casa luta para conseguir um emprego, luta para fazer um bico. Então perceba, Tuca, esse conto de fadas que é a minha vida, ele é inexistente. Na verdade, eu não consigo mais chegar em casa todo dia à noite, olhar para minha esposa, olhar ao meu redor, ver tudo que eu tenho e saber que 1, 2, 3 quilômetros ao meu redor, as pessoas elas vivem em cima do esgoto. As pessoas, elas abrem a geladeira e não têm o que comer. Às vezes não tem nem geladeira. Você que tem uma qualidade de vida um pouquinho melhor, sabe quando você abre a geladeira da tua casa e você fica assim, nossa, o que eu vou comer hoje? Não é a realidade da nossa cidade. Nós temos um déficit habitacional na nossa cidade gigantesco.
As pessoas moram em cima da palafita. As pessoas moram em locais que não têm saneamento básico. As pessoas não têm emprego. Conforme iniciou a campanha, eu comecei a caminhar, Tuca, e comecei a perceber que durante a semana as pessoas ficam ali na porta de casa. Esses lugares geralmente são quentes, as pessoas ficam na porta, porque as pessoas não têm emprego. Ou seja, a cidade não gera renda. Eu sou candidato a prefeito porque eu acredito que nós devemos ter uma prefeitura muito mais eficiente, uma prefeitura que faça análise de gestão de dados, uma prefeitura que tenha profissionais mais bem qualificados, não apenas pessoas por indicações políticas. Nós precisamos de uma prefeitura que faça uma análise completa da cidade, um raio-x e entenda quantas pessoas não têm emprego, qual a qualificação dessas pessoas, que tipo de indústria eu preciso trazer para o Guarujá, como é que eu faço para gerar renda? E gerar renda, eu insisto nessa tecla. Enquanto a cidade não gera renda, as pessoas elas ficam a Deus dará. E aí, elas precisam utilizar mais vezes o Estado. Por exemplo, as pessoas que moram em favelas, em comunidades, elas estão muito mais suscetíveis a ficarem doentes, ou seja, mais custo para o Estado. E tudo isso se torna uma bola de neve. Eu quero ser prefeito porque eu sei que a gente pode muito mais. Eu sei que dá. Como eu venho do mundo corporativo, dentro da área do contencioso jurídico, eu acredito que a gestão mais eficiente, mais profissional da prefeitura é meio caminho andado para resolver todos os problemas da nossa cidade. Afinal de contas, você que está em casa, você tem que ter ciência que o orçamento do Guarujá para 2021 é superior a 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais é muita gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Se você parar para pensar, são 5 milhões de reais por dia. É inadmissível nós temos uma cidade que as pessoas ainda moram em condições irregulares. Esses são os motivos que eu quero ser prefeito de Guarujá. Transformar Guarujá na cidade que a gente merece realmente ser. Estamos entrevistando hoje, convidado especial aqui do programa, segundo bloco, com o doutor Sérgio Zagarino, candidato a prefeito aqui pela cidade do Guarujá, ele é do DC. Vamos aí a nossa primeira convidada, fazendo aí a pergunta ao doutor Sérgio. Senhores candidatos, a nossa cidade está precisando de empregos. Eu gostaria de saber o que vocês vão fazer para que o povo da nossa cidade tenha mais empregos. A nossa querida Maria Rosa Barassal, diretora do mais tradicional jornal aqui da cidade do Guarujá, a Estância do Guarujá, perguntando, doutor Sérgio, como gerar mais empregos aqui para a cidade? Olha, primeiro eu agradeço a pergunta, Maria Rosa. Mais uma vez, é de extrema importância o trabalho de toda a imprensa, não só o seu, Tuca, mas a mídia, ela tem um papel fundamental para você que está em casa, que é levar a informação para você, seja boa, seja ruim. A mídia leva fatos e os fatos são apreciados por você que está em casa. Então, Maria, obrigado pela sua pergunta. Em relação é aquilo que eu estava falando, a geração de renda. Nós precisamos de emprego na nossa cidade. Nós vivemos numa cidade que falam que é uma cidade turística, só que é um pseudo-turismo, é um falso turismo, é um turismo de sol e praia. Para a pessoa vir para o Guarujá, não importa de que localidade ela venha, a maioria das vezes é na Grande São Paulo, a pessoa precisa que no Guarujá faça sol. Então ela vai no Climatempo e fala, nossa, que legal, tá sol, vou para o Guarujá, porque ela vai aproveitar nossas belezas naturais. Só que esse falso turismo que nós temos, ele não é explorado na cidade. Nós não temos pontos turísticos. A cidade precisa parar e pensar, e falar assim, olha, nós temos algumas formas de renda, que geram renda grande na cidade. O comércio nosso de Vicente Carvalho, na Tiago Ferreira. Nós temos pouquíssimas indústrias, dentre elas a da Alquímica, que gera uma produção de renda boa para a cidade e também impostos. E nós temos a margem esquerda do canal do Porto de Santos. Não é o suficiente. Não é o suficiente por quê? Porque é evidente que nossa cidade tem muita gente que não tem emprego. E eu não falo só de emprego de carteira assinada, inclusive dos trabalhadores informais. A quantidade de ambulantes que nós temos. Então, assim, você que está em casa, é fácil compreender. É cíclico. Se a pessoa não tem emprego, ela não consegue consumir. Se ela não consegue consumir, o comerciante não consegue se manter. E assim vira uma bola de neve. A gente precisa trazer para a cidade, tirar essa sensação de que, olha, somos a pérola do Atlântico e vivemos de um turismo. O turismo é o suficiente. Não, não é. Nós somos sim a pérola do Atlântico por causa das nossas belezas naturais. Mas a gente precisa transformar a cidade num polo industrial. A gente precisa trazer indústria para a cidade. A gente precisa, além da indústria, entender que tipo de indústria. Por que eu tenho que trazer uma indústria X? Olha, porque na nossa cidade nós temos uma grande quantidade de pessoas qualificadas para trabalhar nessa indústria. Como é que a gente faz isso? Com análise de dados.
Gestão de dados. A prefeitura ela tem que mapear todos os bairros da cidade e entender quais profissionais que são moradores de cada bairro. Por exemplo, você vai na região do Perequê, é evidente que lá nós vamos ter mais pescadores. Então, assim, vale a pena eu criar uma indústria na região do Perequê? Para eu criar uma indústria lá, eu preciso qualificar o morador de lá. Isso pode ser até mesmo uma contrapartida. A indústria para vir para a região do Perequê, uma indústria, às vezes, que trabalhe com piscicultura, para ajudar o fomento daquela região. É completamente possível. Inclusive, para vir dessa indústria, a gente pode exigir dela, como contrapartida, até mesmo em troca de benefício fiscal, isenção, seja total ou parcial, a qualificação da mão de obra local daquela região. E isso, Tuca, a gente pode fazer, é multiplicado por toda a cidade. Lá na região de Santa Rosa, como é que a gente está de trabalhadores? Pô, o pessoal de Santa Rosa trabalha ali nos armazéns. O pessoal de Vicente Carvalho, o pessoal de Vicente Carvalho, a mão de obra é muito de Santos. Como é que a gente faz para transferir essa mão de obra e trazer para o Guarujá? Já resolve também aquele problema do afunilamento ali da região da Catraia, da Barca. É possível, gente. O que a gente precisa são pessoas qualificadas dentro dos corpos técnicos da prefeitura, seja na secretaria, seja nas diretorias, para essas pessoas trabalharem com gestão, com dados. Qualquer empresa hoje, você vai em qualquer banco, qualquer grande multinacional, eles têm os melhores funcionários. Então nós precisamos ter os melhores funcionários na prefeitura. Só que nós não temos. Hoje, dentro da prefeitura, todos esses funcionários são por indicação política. Isso significa que o fulano, o beltrano ou o ciclano ganha a eleição, ele traz consigo todos os amigos do rei. Isso não é fazer política. Isso é ter benefício próprio para as pessoas que te ajudaram a se eleger. É isso que mata a cidade. Então, se eleito eu for, e se Deus quiser eu vou ser, e você é o prefeito mais jovem da história de Guarujá, com 31 anos, Tuca, e eu tenho fé que você que está em casa, que compreende isso que eu estou falando, eu vou realizar processo seletivo para a contratação de todos os cargos políticos da cidade. Eu mato 2 coelhos numa cajadada só. Eu consigo colocar dentro da prefeitura pessoas técnicas que vão estar lá mediante aprovação num processo seletivo e, ao mesmo tempo, eu elimino todos os outros políticos. Vamos relembrar a última eleição? No primeiro turno, a Raifa Hamad, ela quase ganhou no primeiro turno e o atual prefeito ficou em segundo lugar. Para conseguir virar o jogo, ele se uniu aos demais candidatos e conseguiram a vitória e agora o atual prefeito está lá até hoje. Vamos lá. O atual prefeito, o que ele fez? Ao invés de contratar pessoas técnicas para os cargos nas secretarias, ele indicou os próprios concorrentes que se juntaram a ele para ganhar da Raifa. Percebam, então dentro das secretarias nós não temos os nomes técnicos, não temos as melhores pessoas que são pagas pelo teu dinheiro. Sabe quanto ganha um secretário? Mais de 20 mil. Isso é um absurdo. Você paga um profissional que ganha um salário acima de 20 mil e você tinha que exigir que ele seja um melhor profissional. E como é que eu resolvo isso? Com a realização de processo seletivo para qualquer contratação de cargos políticos. Porque aí nós não vamos ter políticos, nós vamos ter profissionais. E é assim em qualquer empresa do mundo, não que a prefeitura seja uma empresa, mas a prefeitura precisa de uma gestão profissional como das empresas. É isso. Esse é o caminho para a gente solucionar toda essa problemática de geração de renda na nossa cidade. Estamos entrevistando o candidato a prefeito pelo DC, Dr. Sérgio Zagarino, hoje, aqui no programa Tuca Júnior na TV. Vamos aí a mais um convidado, mais uma pergunta. Olá, sou Orlando Júnior, presidente da CDL Guarujá. Gostaríamos de saber sobre a sua proposta de governo, quais ações em algumas áreas, como mobilidade urbana, principalmente na questão da implantação da Zona Azul, não só no comércio, mas também na parte turística, na questão de segurança, principalmente com a implantação de monitoramento, na questão fiscal, sobre incentivo de impostos ou novas alíquotas, também na parte de educação ou fomento a emprego e renda, sobre cursos de qualificação, ações de fomento para novas empresas e empreendedorismo. E essas são as nossas principais perguntas e dúvidas. Muito obrigado. Está aí o nosso presidente da Câmara de Diretores Lojistas de Guarujá e de Vicente Carvalho, Orlando Júnior. Fez aí um perguntão, hein? Dividiu em 3 as suas perguntas, começando por mobilidade urbana, visando, evidentemente, um bom fluxo aí de veículos no comércio a céu aberto, que é o segundo maior comércio a céu aberto de todo o litoral paulista, visando aí a implantação de uma Zona Azul, a melhoria, inclusive,
no próprio trânsito da cidade e falando aí também de monitoramento, de segurança nesse comércio, né? E também falou aí da possibilidade aí de um auxílio fiscal, enfim, uma redução nas alíquotas fiscais e quanto a cursos de qualificação, né, para o comércio e também para os comerciários. Candidato, como é que o senhor responde aí ao presidente do CDL, o Orlando Júnior? Primeiro, mais uma vez agradeço a pergunta, obrigado, Orlando. Tive que dividir aqui, a sua pergunta foi bem extensa, mas vamos lá. Primeira questão, da mobilidade urbana. Tucá, Orlando, nossa cidade, ela vive alguns gargalos na questão da mobilidade urbana, principalmente nas épocas de finais de ano, feriados. O que a gente precisa pensar? A gente precisa ter uma engenharia de tráfego na nossa cidade. Guarujá não tem uma engenharia de tráfego há anos. Isso é inadmissível. Então, assim, não sou eu, prefeito, que consigo solucionar esse problema. Eu preciso de um engenheiro de tráfego que analise a cidade, faça um mapeamento dela e me dê o resultado. Fala assim, olha, Sérgio, prefeito, o resultado está aqui. Os dados estão aqui, a solução é essa. A gente precisa implementar isso. Então, assim, a criação de uma engenharia de tráfego na nossa cidade é de suma importância. Isso é uma das principais medidas que meu governo vai tomar. Em relação à questão do monitoramento de segurança, é inadmissível vivermos numa cidade que parece que esteja no século XIX. Em relação ao monitoramento, nós precisamos fazer não só o monitoramento da praia, mas também do comércio. A nossa cidade, hoje, ela precisa ser completamente monitorada com as câmeras de monitoramento público, que não precisam ser gastas, inclusive, pela própria prefeitura. Isso pode ser gasto com parcerias. A gente pode fazer parceria público-privada, a gente pode fazer a privatização desse investimento. É possível, gente. Até porque, hoje, lá na Ásia, é comum a utilização do reconhecimento facial. Então, assim, o cara que é bandido, mal intencionado, vai no comércio Vicente Carvalho, vai na orla da praia, vai ali nas regiões, nos bairros, para cometer crimes, esse cara vai ser prontamente identificado pelo reconhecimento facial, porque quem comete uma vez vai cometer de novo. Naturalmente, vai ter uma facilitação tanto da Polícia Militar quanto da GCM, eu já vou aproveitar para falar também da utilização da nossa Guarda Municipal. Eu digo tanto da GCM porque a GCM também tem que ser utilizada como um poder de polícia. Eu estou cansado de ver GCM apreendendo ambulante, GCM indo na praia tirando surfista agora na época da pandemia. Não é esse o caminho. GCM, a partir do momento que a GCM está armada, devidamente armada, nós temos que nos equiparar a uma guarda de verdade municipal. A GCM tem que ter poder de polícia. A GCM não pode ficar de olhos fechados quando passa vagabundo, quando passa gente roubando. GCM tem que lotar aquela delegacia. Outro dia eu fui na delegacia, estava lá um monte de PM. E a GCM na porta olhando assim, de braço cruzado. Não, a GCM também tem que funcionar. Então, no meu governo, a GCM vai prender bandido. Questão do incentivo fiscal, principalmente no que tange ao comércio de Vicente Carvalho. Olha, o comerciante de Vicente Carvalho sofreu muito, Tuca, nesse último ano. Seja pela paralisação com as obras da Sabesp, seja pela pandemia oriunda do Covid-19. Muito difícil para o comerciante. Então, assim, naturalmente, o que a gente pode chamar de novo normal no pós-Covid, a gente vai ter que entender quais características que cada comércio tem para saber a possibilidade de isenção fiscal das alíquotas do comerciante de Vicente Carvalho, para saber qual o fôlego financeiro que esse cara vai ter para continuar exercendo seu papel, que é gigantesco, foi o que o Tuca disse. Hoje, Vicente de Carvalho é um polo comercial. É muito difícil a gente pensar também na solução da mobilidade urbana daquela região. A gente também tem que entender que quem frequenta esse polo comercial de Vicente Carvalho são os próprios moradores de Guarujá, em sua grande maioria. Então, na questão da Zona Azul, o que eu sugiro? Abrir o diálogo com a população, audiências públicas, mas audiências públicas de verdade, em horários que sejam possíveis, entender a vontade da população, entender a vontade do comerciante, entender a vontade da população, saber se a cidade quer uma Zona Azul. Não adianta eu vir e falar, não, a partir de amanhã vai ser Zona Azul. Teve um projeto de lei recente que esboçaram de sair na Câmara de um vereador para colocar a Zona Azul na região central. A cidade quis matar o vereador, tanto que ele nem propôs, nem foi para frente. Então, assim, na região de Vicente Carvalho, pode ser possível, mas desde que haja extremo consenso, tanto dos comerciantes, quanto também da população local. E, por fim, a questão dos cursos de qualificação. Qualquer cidade que você vá, que ela
pensem em crescer, tanto na questão comercial quanto na questão turística, porque eu digo isso porque eu enxergo Vicente Carvalho como um potencial turístico grande. Eu quero que as pessoas venham fazer compras em Vicente Carvalho. Então, para transformar Vicente Carvalho num polo turístico, para a gente deixar daquela figura de sol e praia, a gente precisa ter curso de qualificação para os vendedores. O vendedor tem que tratar o consumidor da melhor forma possível. A pessoa tem que sair de Vicente Carvalho com um sorriso de ponta a ponta e falando assim, caramba, que lugar para fazer compra, hein? Não é só barato, aqui eu fui muito bem atendido. Então, assim, essas medidas eu acredito que já sejam suficientes para melhorar muito a qualidade de vida de nós guarujaenses. Estamos entrevistando o Dr. Sérgio Zagarino, ele é candidato a prefeito pelo DC, aqui na cidade do Guarujá. Mais um convidado, mais uma pergunta. Rogério Sachs, vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial do Guarujá, em nome do nosso presidente Jair Nobre, pergunto, caso venha assumir a prefeitura do Guarujá, quais são os seus planos em relação a um parque tecnológico e um centro de convenções em nossa cidade? Bem, vamos à resposta. Eu estava explicando para o candidato que faltam 6 minutos para terminar e desses 6 ainda 1 minuto e meio para ele fazer as suas considerações finais. A resposta é o presidente da SEG. Em relação à SEG, nós precisamos incentivar muito mais o microempreendedor na nossa cidade. Porque naturalmente, nós pegamos esse trabalhador informal, essas pessoas que acabam se tornando ambulantes, e a gente consegue fomentar o comércio com os microempreendedores. Então a gente tem que incentivar a linha de financiamento de crédito para essas pessoas, a gente tem que dar cursos de qualificação, a gente tem que incentivar muito mais o Sebrae a trabalhar na nossa cidade. É possível sim. Eu volto a dizer naquela questão da análise de dados do que nós temos de mão de obra hoje. Porque tem muita gente que sonha em empreender. Tem a Dona Maria que sonha em ser confeiteira, em criar seu comércio de bolos. Tem o seu João que quer realizar ali o seu cantinho para vender seus doces, qualquer outra ferramenta. O povo guarujaense é um povo trabalhador. Você que está em casa, você quer trabalhar. Agora, se a cidade não é tão rápido para conseguir essa grande quantidade de empregos, naturalmente a prefeitura ela tem que vir e resolver o problema desse trabalhador informal que acaba se tornando ambulante. Então, assim, incentivo geral e gigantesco ao microempreendedor com fornecimento de linhas de crédito para conseguir dar um fôlego para esse empreendedor ter como adquirir material e iniciar a sua linha de venda. Isso vai fazer com que a cidade naturalmente cresça. Por quê? A economia gira, a economia vai girar. Então, nesse sentido, eu preciso, na verdade, da ajuda da SEG. A SEG tem que ser parceira do governo para conseguir, em conjunto, mapear a cidade e desenvolver um trabalho nesse sentido. Mas o senhor pretende construir, a pergunta deles aí é bem específica também, pretende construir o centro de convenções público? Um centro de convenções, ele não soluciona. Um centro de convenções, Tuca, ele não solucionaria apenas o problema do empresário, do empreendedor. Ele solucionaria também uma questão turística. É inadmissível você olhar para o lado de Santos e ter um centro de convenções gigantesco com diversos eventos durante um ano e o Guarujá não. Então, assim, naturalmente, inclusive onde foi feita a Praça Horácio Laffer, onde foi feita aquela reforma, eu enxergo ali um centro de convenções maravilhoso, em frente à praia. Já pensou? Lembra que alguns anos atrás tínhamos shows de verão lá? Era uma confusão danada por causa da falta de segurança, gerava um tumulto. Mas ali um centro de convenções em frente à praia, naquela área da Horácio Laffer, gigantesco, sem sombra de dúvidas, no meu governo, teremos um centro de convenções na nossa cidade. Estamos entrevistando o Dr. Sérgio Zagarino, candidato do DC a prefeito aqui de Guarujá. E vamos com mais um convidado e mais uma pergunta nesta sabatina. Boa sorte a todos e todas. Meu nome é Zoel Garcia Siqueira, eu sou presidente do Sindicato dos Funcionários da Prefeitura do Guarujá. Meu questionamento para vocês é o seguinte: como é que vocês podem falar em valorização do servidor público se está havendo o aumento do processo de terceirização em todas as secretarias? Vamos à pergunta, o senhor tem 1 minuto para responder, o secretário, porque o seu tempo está praticamente esgotado, doutor Sérgio. Valorizando o bom servidor público. Valorizando o bom servidor público, acabando com essas terceirizações que são apenas de empresas investidoras no governo que acaba ganhando, independente dos governos, acabar com esse ciclo viciado político e fazendo o servidor público entender que, no meu governo, ele vai ser valorizado e o mau servidor vai ser penalizado. Isso é fato. A gente está cansado de ver o país não funcionar, e não é só a cidade, Tuca, é o país.
E muita gente reclamando do servidor público. Não, temos muito bons servidores públicos. A gente tem que entender e trabalhar com metas e, mais uma vez, indicadores de eficiência. Então, assim, o servidor público vai ser valorizado sim, mas o mau servidor também vai ser penalizado no meu governo. Eu quero agradecer a presença do Dr. Sérgio Zagarino, ele que é candidato a prefeito pelo DC aqui da cidade do Guarujá. 1 minuto e meio para suas considerações finais, Dr. Sérgio. Agora é a hora que eu estou falando com você que está em casa, então eu quero que você olhe bem aqui, bem no fundo do meu olho. Sabe por quê? Porque eu falo com coração. Eu falo como uma pessoa que tem princípios e valores. Eu falo de verdade com você que está em casa, como se você estivesse aqui na minha frente. Porque agora é isso. A partir do momento que eu sou o único candidato dentre os 10 que não utiliza o teu dinheiro para fazer campanha, é esse o momento que eu tenho para poder falar com você. Vá nas minhas redes sociais, vá no meu Instagram, vá no meu Facebook. É lá que a gente se comunica. Lá você vai mandar mensagem para o seu candidato. Lá você vai entender tudo que eu ofereço para o Guarujá. Você vai entender que é uma luta de Davi contra Golias. Mas é bíblico. E essa luta, quem ganhou foi Davi. Então eu acredito que pela minha qualificação, pela minha competência, por tudo que eu venho fazendo, com princípios, com valores, com o coração na frente, entregando meus cartões de visita um a um, na mão das pessoas, explicando, ponto a ponto, por que eu tenho que ser prefeito. Porque eu sou o único candidato que tem coragem de enfrentar esse sistema. Eu digo sempre para as pessoas, foi possível mudar um presidente da República, quer queira ou quer não, goste ou não do Jair Bolsonaro, mas conseguiram mudar um presidente da República com acesso à internet. Então é também possível mudar uma prefeitura, é possível tirar o atual prefeito. Nós precisamos renovar. A política tem que ser cíclica. Diga não à reeleição, diga não à renovação, diga sim à renovação. Diga sim que você precise de candidatos qualificados, que saibam o que estejam fazendo lá dentro. Eu preciso de você. Então, mais uma vez, Sérgio Zagarino, rede social, Instagram, Facebook, eu acredito e preciso de vocês. Obrigado, candidato Sérgio Zagarino do DC, candidato a prefeito aqui da cidade do Guarujá. E assim colocamos um ponto final em mais essa edição do programa Tuca Júnior na TV. A todos obrigado, um abraço, gente. Fiquem com Deus.